Existe matéria sobre a mesa que, conforme acordo de liderança, serão submetidas à apreciação dos senhores e das senhoras senadoras para a contagem de prazo. Projeto de Lei número 555, de 2015, apresentado como conclusão do relatório número 1 de 2015, da Comissão Mista, destinada a apresentar projeto de lei de responsabilidade das estatais, que dispõe sobre a responsabilidade das sociedades de economia mistas e empresas públicas, que especifica no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e sobre seu estatuto jurídico. A matéria tramita nos termos do artigo 142 e 143 do Regimento Comum e será submetida a 2 turnos de discussão e votação. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da sessão. A primeira sessão de discussão em primeiro turno, e a matéria constará da ordem do dia da próxima sessão deliberativa ordinária para a segunda sessão de discussão em primeiro turno. Encontra-se também sobre a mesa, que submeto à apreciação e informação dos senhores senadores e senhoras senadoras, proposta de emenda à Constituição de número 74 de 2013, de número 90/2011 da Câmara dos Deputados, que dá nova redação ao artigo 6º da Constituição Federal para introduzir o transporte como direito social. O parecer é favorável, sob número 335 de 2014 da Comissão de Constituição e Justiça, o relator ad hoc, senador Álvaro Dias. A terceira e última sessão de discussão da proposta em segundo turno. Encerrada a discussão, a matéria constará na ordem do dia da próxima sessão deliberativa para votação em segundo turno. Senhor presidente. Pois não? Pois não? Eu queria pedir a Vossa Excelência a votação do requerimento 849 deste ano de 2015, que é a reserva da data para comemorar os 120 anos do jornal Correio do Povo, o jornal muito conhecido, muito tradicional, muito conceituado. São 120 anos do jornal Correio do Povo, fundado em 1º de outubro de 1985. A data prevista para esta cerimônia de comemoração seria o 23 de outubro de 2015, uma sexta-feira, às 14 horas. Senador Lazier, havendo o acordo de liderança, ao término da leitura dos expedientes, farei, então, a leitura do requerimento de Vossa Excelência. Perfeito. Senadora Ana Amélia, a senhora deseja... Eu queria, senador, aproveitar, já que, como nos disse o senador Cássio Cunha Lima, dada a economicidade de tempo, que vão ter que fazer a troca dos carpetes aqui do plenário, aliás, seria bom porque isso vai dar uma limpada nos ácaros aqui, que estão infernizando aqui todas as vias respiratórias dos servidores, dos assessores, de todo mundo que frequenta aqui, da segurança também, porque é importante, são carpetes que estão em muito uso, e também uma temperatura muito baixa aqui dentro, e isso tem, aqui em Brasília, com a umidade relativa do ar, hoje estava menos de 40%, então a gente tem sofrido as consequências desse processo. Mas eu queria, a despeito disso, que o telespectador diz o que essa senadora está falando, quero que a população entenda como é que a gente vive aqui dentro desse ambiente também. É compartilhar com as pessoas. Eu queria apenas renovar o senador Lazier Martins já mencionou a relevância da Expo Inter, que ela, na verdade, amanhã, na inauguração, é o último dia da feira. Amanhã, sexta-feira, sábado e domingo é o último dia. E, realmente, a gente, passando pelos pavilhões da Expo Inter, a gente tem um clima completamente diferente da crise que nós estamos vivendo. Eu estive com a ministra Cátia Abreu, que estará amanhã lá, e ela estava me perguntando como é que era o ambiente e o clima. Eu disse, o que eu vi lá é uma coisa um pouco diferente. Até porque, como disse bem o senador Lazier,
A agricultura, de um modo geral, é o único setor, e Vossa Excelência de Santa Catarina também atesta isso, que vem dando boas notícias no meio dessa crise econômica, crise política, crise federativa, crise do déficit das contas públicas, né, da União, dos estados e dos municípios. Então, o setor agropecuário precisa desse olhar mais atento dos governos, e especialmente do governo federal, e a presença da ministra amanhã vai ser relevante nesse processo. Nós vamos estar na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que Vossa Excelência é um membro titular, para meu orgulho, e também o senador Lazier Martins, promovendo um debate a partir das 14 horas relativo à questão da defesa sanitária animal e vegetal. Esse é um tema muito, muito relevante para o país. É a política nacional que trata dessa questão e da relação entre a União e os estados e os municípios nesse processo de fiscalização. O Brasil hoje é o maior exportador, produtor e exportador de carnes, de todo o complexo de carne, mas eu digo, senador, a maior parte da carne produzida em princípios de alta qualidade, fiscalizados, o famoso CIF, né, o Sistema de Inspeção Federal, ele dá ao consumidor brasileiro, em primeiro lugar, o privilégio de receber um produto de qualidade. Não é o produto de qualidade que vai para fora, ele fica aqui dentro, porque 90%, 80% da produção é consumida aqui dentro do mercado interno. Então, é preciso saber que também isso... Aliás, quando houve o episódio da vaca louca, que disseram o Canadá fez um carnaval com aquilo, foi muito bom que, pela primeira vez, os brasileiros puderam ver, a televisão foi mostrar onde é que era o frigorífico, qual era o boi a pasto, criado a pasto, e que não havia nenhum risco. Porque nós temos extensão de áreas que não tem a Europa, onde nasceu essa doença. Então, todo esse cenário mostra a relevância que tem. Então, a defesa sanitária, a qualidade sanitária, seja da carne, seja das frutas, que também Santa Catarina, como o Rio Grande tem, maçãs de excelente qualidade, São Joaquim, estive lá visitando São Joaquim, fui recebida com toda a atenção dos nossos amigos lá de produtores de maçã. Fiquei encantada, senador Dário Berger. E o Rio Grande do Sul também a minha terra, Lagoa Vermelha, Vacaria, Caxias do Sul, são áreas, Antônio Prado, são áreas de grande qualidade, produtos e frutas de grande qualidade, mas elas têm que ser certificadas, elas têm que ser fiscalizadas para que o consumidor aqui, que vai no Ceasa, que vai no supermercado, saiba que o produto nacional, o produto brasileiro, a carne suína catarinense, gaúcha ou paranaense, a carne de frango, a carne bovina, ela tem essa qualidade no consumidor brasileiro. Não é ter a ideia de que só o que é bom. Ao contrário, a maior parte do que é feito é consumido aqui dentro por esse mercado. Então, eu queria renovar o convite e agradecer a Vossa Excelência por essa disposição e renovar também a confirmação de que o vice-presidente Michel Temer tem dado, já se reuniu mais de 3 vezes com o governador Sartori e com o ministro Joaquim Levy para tratar dessa questão. Claro que se busca uma alternativa política, mas ela esbarra exatamente na questão dos contratos. E aí a gente vai, talvez, com esse projeto, resolver essa questão. Muito obrigado, senador Dário Berger. Bem, mais uma vez eu cumprimento a senadora Ana Amélia, a senadora das mais atuantes que nós temos aqui no Senado Federal, e cumprimento também, aproveito para também cumprimentar o senador Lazier e também o senador Paulo Paim, pela defesa intransigente dos interesses do querido estado do Rio Grande do Sul. Um estado irmão, amigo, que se encontra em uma profunda crise, mas eu tenho certeza, com a colaboração e a participação dos atuantes senadores que o Rio Grande do Sul tem aqui nessa casa, haveremos de encontrar um caminho rapidamente para que o Rio Grande do Sul supere as dificuldades, volte a crescer e se desenvolver, que é o desejo não só dos gaúchos, mas também dos catarinenses e de todo o Brasil. Eu, da minha parte, senador Dário Berger, agradeço e me congratulo com Vossa Excelência, que vem de um estado que vive um bom momento. Tem as suas crises também, mas Santa Catarina é um estado hoje decantado como um dos estados mais próximos, mais organizados e que tem atraído grandes investimentos. Nos congratulamos com essa prosperidade do nosso vizinho estado, que para nós não é atraente apenas por suas praias privilegiadas, mas também pelo exemplo que está dando. Muito obrigado. Obrigado ao senador Lazier. Dando continuidade à ordem do dia,
passo a apreciar a proposta de emenda constitucional número 98 de 2015, apresentada como conclusão do relatório parcial número 6 de 2015 da Comissão Temporária de Reforma Política, cujo relator é o senador Romero Jucá, que acrescenta artigo ao ato das disposições transitórias da Constituição para reservar vagas para cada gênero na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras Legislativas do Distrito Federal e nas Câmaras Municipais, nas 3 legislaturas subsequentes. A matéria constará da ordem do dia durante 3 sessões deliberativas e que a segunda sessão de discussão da proposta, estamos na segunda sessão de discussão da proposta em segundo turno. A matéria constará na ordem do dia da próxima sessão deliberativa para prosseguimento da discussão. Ainda a proposta de emenda constitucional número 24 de 2012, tendo como primeiro signatário o senador João Capiberibe, que institui o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública. A proposta foi incluída na ordem do dia conforme calendário especial nos termos do requerimento número 970 de 2015. A matéria constará na ordem do dia durante 5 sessões deliberativas, em fase de discussão em primeiro turno, quando poderão ser oferecidas emendas assinadas por 1/3 no mínimo da composição do Senado, nos termos do disposto do artigo 358 do Regimento Interno. Segunda sessão de discussão da proposta e das emendas em primeiro turno. A matéria constará na ordem do dia da próxima sessão deliberativa para prosseguimento da discussão. Não tendo mais matéria, vou declarar encerrada a ordem do dia e tem um requerimento do senador. Então, senador Lazier, submeto a apreciação, então, das senhoras e senhores senadores, o requerimento de Vossa Excelência. Eu queria apoiar o requerimento do senador Lazier e endossar o requerimento dele, porque é muito justa a homenagem que está fazendo. Com o apoio da senadora Ana Amélia. Em sessão anterior foi lido o requerimento número 849 de 2015 do senador Lazier Martins e outros senadores, da qual a senadora Ana Amélia agora se faz representar, solicitando a realização de sessão especial no dia 23 de outubro, sexta-feira, destinada a homenagear os 120 anos do jornal Correio do Povo. Em votação, o requerimento. As senhoras e senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, será cumprida a deliberação do plenário. Bem, está encerrada a ordem do dia. A presidência comunica ao plenário que recebeu o requerimento de número 1022 de 2015, em aditamento ao requerimento número 407 de 2015, solicitando a prorrogação de prazo da CPI do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, até o dia 18 de dezembro de 2015. O requerimento lido contém subscritores em número suficiente para prorrogar o prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito, nos termos do artigo 152 do Regimento Interno, e será publicado para que produza os devidos efeitos.